Olá a todos, eu venho aqui trazer agora mais uma vez um estudo sobre as dificuldades bíblicas, onde nós abordaremos cada versículo, cada texto das Escrituras, cada capítulo, cada problema, cada situação que o autor estava querendo dizer. Vamos fazer esse material desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E como o autor de Gênesis podia saber o que aconteceu na criação antes mesmo dele haver sido criado. Ou seja, como o autor poderia falar de algo que ele não estava lá, que ele não presenciou e muito menos ainda ter nascido. Ou seja, ele não estava presente lá para poder narrar essa história. Então, como é que isso aconteceu? Como é que o autor vai falar de Adão e Eva se ele não estava presente lá? Como é que ele vai falar de Caim e Abel, das conversas de Caim e Abel, se ele não estava presente lá? Então, isso aí é uma dificuldade que muitas das pessoas têm, né? Então, a gente vai entender nesse vídeo aqui como isso acontece. Então, como o autor de Gênesis podia saber o que aconteceu na criação antes mesmo dele haver sido nascido ou ter sido criado? A erudição tradicional cristã tem sustentado que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Os primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis descrevem os eventos da criação sobre o enfoque de uma testemunha ocular. Entretanto, como poderia Moisés ou qualquer outro ser humano ter escrito esses capítulos como observador desses fatos se ele não havia sido criado ainda? Ou seja, o autor narra a criação do universo, a criação do homem, né? Adão e Eva, e ele dá diálogos e etc. Mas como é que ele poderia falar sobre isso se ele não estava presente lá? Muitas das vezes as pessoas dizem, na questão da Arca de Noé também, né? Como é que os animais não comeram outros animais? Bom, ali é uma coisa muito simples, né? Como é que a pessoa sabe que realmente Noé colocou animais adultos dentro da arca? Ele poderia ter colocado filhotes. Ali há uma objeção essa ideia. Sim, pode haver, mas não é uma contradição, entendeu? Há uma suposição de que se ele colocasse animais maiores, os maiores poderiam comer os outros menores. Mas aí você dá a ideia de acreditar que os animais que foram postos ali possivelmente eram animais ainda bebês, certo? E não animais de grande porte. Então, no fato de Moisés ter escrevido os 5 primeiros livros da Bíblia e não estar lá, isso pode ter sido pelo fato de ter passado de geração em geração. Ele pode ter escutado, ter ouvido, narrado de alguém, ou através de algum tipo de documento, e simplesmente ter colocado em prática essas situações. Então, é claro que houve uma testemunha ocular na criação. Sim, Deus o Criador. Esses capítulos, obviamente, são um registro da criação que foi especificamente relatada por Deus a Moisés, por meio de uma revelação especial. A tendência para se fazer perguntas tais como o cronista poderia saber se os minerais precedem as plantas e estes animais? Denuncia um preconceito contra o sobrenatural e uma recusa a considerar as explicações alternativas de que é proposta pela ciência naturalista. Então, na verdade, nós temos ali sim uma pessoa que foi testemunha ocular da criação do mundo, que foi exatamente Deus. Então, pelo fato dele ter pegado informações de outras pessoas através dos séculos, através dos milênios, ele também poderia ter pegado essas informações através de Deus. Deus poderia ter revelado para ele sem nenhum problema. Então, não há dificuldade bíblica nenhuma nessa questão aqui em saber como ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia se ele não estava presente na criação. Então, é um argumento muito lógico a gente entender as escrituras dessa forma. O que a gente não pode fazer é generalizar as escrituras como elas têm que ser do jeito que eu quero. Aí não. Aí fica difícil. Fica difícil por quê? Porque as escrituras, elas revelam as escrituras e as escrituras, elas simplesmente respondem por elas mesmas. Entendeu? Então não tem contradição e não tem dificuldade. Dificuldade tem em eu querer entender o que eu quero entender. Tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa segunda parte aí. Só procurar os outros vídeos que eu estou fazendo de acordo com os textos da Bíblia, tá?
levando parte por parte, texto por texto ali, versículo por versículo, trazendo sempre a Escritura como uma verdade em cima de contradições humanas, sempre demonstrando que ela é verdadeira e que não há dificuldade em lê-la. A dificuldade na minha compreensão, porque muitas das vezes eu quero que ela exceda o meu pensamento e não deixo ela responder por si própria. Bom, espero que tenha gostado e nós então nos veremos nos próximos vídeos.